Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Eu me chamo Felipe Bellini e hoje a gente vai falar sobre o Protágoras. Protágoras aí que é conhecido como o primeiro dos sofistas, o relativista. E a gente vai entender tudo isso aí nessa microaula, vamos dizer assim. Bom, eu preparei uma apresentação de slides, como você está vendo. E vamos começar falando sobre o Protágoras em si, né, contextualizando. Antes disso, Protágoras nasceu lá em 490 a.C., claro que essa não é uma data exata, né, a gente está aí falando de 2.500 anos atrás, e ele vai ter essa frase super conhecida e célebre, que é: o homem é a medida de todas as coisas. Muito comum, inclusive, em alguns discursos de cursos de graduação famosos. Bom, vamos entender esse contexto aí. Primeiro, a gente tem lá, Parmênides. O Protágoras foi descoberto pelo Demócrito. Mas o que a gente tem falando sobre ética, que é o que ele vai abrir aí, é o Parmênides antes, que diz que nós podemos confiar mais na razão do que nas provas dos sentidos. A gente tem que pensar para ter certeza, avaliar para ter certeza. Protágoras vai pegar isso e vai pegar toda a informação. Ele era um cara importante, era um dos conselheiros de Péricles e super estudado e cobrava lá pelos seus ensinos. A gente vai ver isso mais detalhadamente. E vai debater o seguinte: ok, se é a razão, e se diz que o homem tem que ter razão, eu vou provar que essa razão depende mais da argumentação do que de qualquer outra coisa. E o Protágoras abre então uma abordagem, uma escola da filosofia, vamos dizer assim, que seria do relativismo, pelo que é muito criticado os sofistas. Ele é considerado lá o grande primeiro sofista. E o mais interessante disso tudo é que até então a gente não falava sobre ética na filosofia ocidental. Então o Protágoras é o primeiro a entrar na área da ética, deixar de lado a preocupação sobre substância e elemento universal, sobre a criação do universo, e se dedicar a mais termos práticos. Depois disso a gente tem lá a teoria das formas de Platão, que defende que há absolutos ou formas ideais de tudo. Platão é quem resgata aí a obra do Protágoras, porque existem apenas fragmentos fora da obra de Platão que foram perdidos uma vez que o Protágoras teve seus livros queimados por não agradar a comunidade como deveria. Já lá na modernidade a gente tem Montaigne, que vai adotar uma forma de relativismo para descrever o comportamento humano, né? Então, lá em 1580 a gente vai ter isso. Depois ainda a gente tem Derrida, que usa a técnica de desconstrução para mostrar que qualquer texto tem contradições irreconciliáveis. Derrida aí, paixão dos linguistas, né? E por último, a gente tem o Papa Bento, o último Papa antes do Papa Francisco, que vai falar que a gente vive uma ditadura do relativismo, que tudo é olhado por outra ótica e etc. Por que eu boto esses pensadores aqui no contexto? Porque é bacana a gente entender o que a gente teve de experiência antes para esse filósofo e o que ele influenciou depois. Gente, então vamos lá pensar em Atenas no século V. Atenas, ela estava sendo a cidade mais importante, cidade-estado mais importante e próspera, lá na liderança do Péricles, em sua era de ouro, a era da erudição, a era da cultura. O Estado tinha dinheiro para gastar, as escolas de filosofia estavam surgindo, Protágoras é um desses primeiros, e muita gente de fora estava frequentando Atenas. Então, como a gente tem em Atenas, não existia a ideia do advogado como existe hoje, os julgamentos e as relações eram feitas através de conselheiros. E entre esses conselheiros a gente vai ter o Protágoras. Então esses conselheiros davam
ao estadista noções de como governar, discriminavam o que era certo e errado. O que acontecia com isso? Muitas pessoas falavam, não existia uma tradição cultural ainda sobre ética, sobre direito. Então, o que existia eram várias pessoas que se degladiavam em opinião, e daí a opinião que mais persuadisse se sobressaía e era levada em conta. Por ser exímio nisso, o Protágoras ele é reconhecido pelo Péricles e ele acaba, inclusive, fazendo constituição de outras cidades-estados. Mas vamos lá. Daí a gente tem a ideia principal, a filosofia lá do Protágoras, que é o tudo é relativo. Ele vai afirmar, certo? Que tudo tem dois lados, que um argumento ele tem dois lados, e que se a gente for realmente olhar, a gente pode defender ele pela direita e pela esquerda. Lá, quando a gente tem aulas de redação, é comum que o nosso professor nos obrigue a defender causas que, à primeira vista, são indefensáveis, exatamente para instigar a nossa lógica. E era o que o Protágoras fazia muito bem. Ele afirmava que você pode tornar o argumento mais fraco e mais forte, provando não o valor do argumento necessariamente, mas a persuasão do seu proponente. E esse é o perigo da política. O legal do Protágoras ser tão atual, ele se torna tão atual porque a gente tem um debate claro e direto com o que acontece hoje. A gente tem Bolsonaros e Jean Willis, e o tempo inteiro eles estão soltando ideias que em geral são radicais muitas vezes, e basicamente aquele que convence mais não está querendo necessariamente o melhor, mas o mais confortável. Estou usando Bolsonaro e Jean Willis, mas a gente pode usar qualquer outro. Pensa na política local do seu município. Bom, e daí vamos às implicações dessa teoria. O que implica aí? Primeiro, ele coloca que a crença é subjetiva e relativa. Existe uma negação da existência de definições absolutas de verdade, justiça e virtude. Ou seja, olha aí esse desenho, é um pato ou é um coelho? A partir do momento que eu não tenho verdades absolutas para gerir uma sociedade, tudo é permitido desde que você consiga argumentar. Isso é um perigo. Tudo é muito subjetivo ao que o sujeito quer que seja, ao que o estadista quer que seja, ao que o criminoso quer que seja também. Então, eu matei, mas matei por quê? Para me defender? Foi para me defender, mas ele fez alguma coisa contigo? Não. Mas ele faria. Opa, ele faria. Então realmente existia um risco, você fez certo em matar? Como é que funciona? Por fim, esse relativismo também se aplica aos valores morais. Nada é inerente em bom em si mesmo. Algo é ético ou certo porque uma pessoa julga assim. A gente vai entender melhor o que eu estou falando aqui nesse esquema. Olha lá. Vamos imaginar que a gente está em Atenas e é uma primavera maravilhosa. Nós somos habitantes de Atenas. Então, a gente acha aquela primavera, aquele clima primaveril bacana, né? Só que a gente recebe um visitante da Suécia. E ele vai dizer assim, nossa, que tempo quente aqui, porque lá na Suécia tá gelado, tá nevando. E a gente recebe um outro sujeito lá do Egito. E ele vai dizer, nossa, como aqui tá frio, porque lá no Egito tá torrando. Bom, algum deles está mentindo? Não, não é mesmo? Ambos estão falando a verdade. Porque a verdade ela vai depender de uma perspectiva. Portanto, a verdade é relativa. Ou seja, você enquanto sujeito define o que é certo e o que é errado. O Protágoras vai dizer que qualquer verdade revelada por dois filósofos, aí você tem uma ânfora grega, né, que são aqueles jarros lindos e maravilhosos, vai ser verdade, né, vai depender do uso da retórica desses filósofos em defender. Então, isso é certo? Isso é errado? Vamos ver quem tem o maior nível de argumentação. Então, ele vai falar assim, muitas coisas impedem o conhecimento, incluindo a obscuridade do tema e a brevidade da vida humana. Por que eu botei essa citação aqui?
e não no final das apresentações, como geralmente eu faço. Que eu queria que vocês prestassem atenção agora no que o Protágoras colocava e hierarquizava como valor. Ele definiu um melhor parâmetro. O que era esse melhor parâmetro? Primeiro, ele dizia que a utilidade deveria ser o critério para hierarquizar os diferentes valores. Então, a fim de garantir que algo é correto ou errado, antes disso, eu devo definir se é útil ou não para aquela comunidade, para aquele sujeito, para o objetivo que eu quero. O meu discurso e a minha defesa deve estar sempre aplicada à utilidade daquilo que eu estou defendendo. Eu não posso defender uma coisa inútil, eu não posso defender uma coisa que não vá me dar valor ou dar valor àquela comunidade. E daí ele vai falar a coisa que mais é interessante no meu ponto de vista como estudante do Protágoras. Ele vai dizer que o discurso persuade, que quando o discurso persuade é compartilhado, ou seja, quando uma ideia ela é cativante e ela é dividida com muitos membros, ela é válida e reforçada e ela é transformada. Porque na medida que você expõe a sua ideia para um foro, ela passa a ser debatida e você muda de ideia e as pessoas mudam de ideia até que você tenha um discurso coletivo, forte, né? E bem defensável, porque você pensou em todas as brechas e ao mesmo tempo muitas pessoas lhe apoiam e lhe dão suporte. Por outro lado, o Protágoras vai levantar, como eu falei no slide anterior, um ponto de vista cruel, mas que também é verdade. Se você só tem um indivíduo e ninguém mais sabe daquilo, o que ele falar é verdade, naturalmente verdade para aquele indivíduo. Se o indivíduo afirmar algo que ele acredite, é verdade, sendo que essa verdade ela é fraca, esse argumento ele é passível de ser derrubado, porque ele foi guardado só para um indivíduo. Então nós devemos compartilhar a fim de ter um coletivo unido e uma ideia debatida. O que eu acho legal é que a concepção de discurso do Protágoras, e ele vai ter várias outras concepções de discurso, é que você constrói em coletivo. Uma ideia nunca deve ser guardada para você, ela deve ser debatida com os outros a fim de se fortalecer. Então a gente tem o primeiro filósofo e o primeiro grande pensador que vai pensar em política como a gente pensa hoje em dia. Claro que todo esse pensamento em política gerou muitas críticas ao Protágoras. Primeiro, ele foi o primeiro, considerado o primeiro dos sofistas, e os sofistas eles nada mais eram do que professores de retórica. Eles eram contratados, o Protágoras cobrava, inclusive, pelos seus serviços, para dizer o que é certo e errado, ensinar os outros a defenderem opiniões. Eles não estavam tão preocupados na ciência de fato, mas sim na parte prática e vivencial. Onde é que isso deu certo e onde é que isso deu errado? O Protágoras, como eu disse, ele montou constituições, em Túria ele vai montar a Constituição lá em 444 a.C. Mas, por ser tão defensor das ideias dele, ele passa a ser perseguido por radicalismo. Então, sua ideia, você tem que convencer a pessoa, mas se você guarda o discurso só para você tem problema. Olha aí o próprio Protágoras sendo vítima disso. Ele também foi um dos que debateram o agnosticismo. Então, ele vai dizer que, embora possam existir deuses, se eu não os conheço, se eu não os vi, se eu não os vejo fazer, eles podem existir, eu acredito que eles possam existir, mas eu não posso dizer que um Deus é certo e outro Deus é errado. Isso foi outra característica que gerou revolta. Bom, aqui estão algumas obras-chave dele, né, sobre os deuses, a verdade ou as mudanças, do ser, as antilogias, da matemática, da república, da ambição, das virtudes, do estado das coisas no princípio. Essas obras não só dele, é claro, mas de outros filósofos também. O que eu indico? Ler as antilogias e a verdade, porque, na verdade, você tem essa concepção prática do homem como medida de todas as coisas, porque é o homem que vai dizer a natureza ela é absurda,
ela tem sempre um lado A e um lado B. A gente tinha essa teoria do Heráclito de opostos. Então é o homem que vai definir o que é certo e o que é errado. E as antilogias pelos exemplos e ramificações da comunidade lá. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu quero deixar aqui 2 vídeos que já foram feitos. Tudo é fluxo do Heráclito. Ou quando alguém me atira um pêssego, devolvo uma ameixa do Mose. Assinem lá. Vejam esses vídeos. Sigam no canal. Entrem no Facebook. Falem comigo no Facebook. E eu espero que vocês tenham gostado do material. Até a próxima. Valeu. Tchau.